Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente vem trazendo um corte bem legal aí, já trazendo a escalação do nosso Galão da Massa, que vive um momento de instabilidade no campeonato, mas sim focado agora em vencer o Fluminense na grande estreia do gramado sintético da Arena RMV. Então a gente vai com tudo, se Deus quiser, o Galo volta a vencer na Arena. Então vamos tocar o vídeo. Antes de mais nada, você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Bora tocar o vídeo, rapaziada. Em Belo Horizonte, o Atlético, depois de um bom tempo, vai voltar a jogar no seu estádio, que agora tem gramado sintético. O Atlético volta para sua casa neste final de semana. O domingo vai marcar o retorno do Galo para a Arena MRV, que estava fazendo a troca do gramado natural para o sintético. Os atletas do time já até treinaram, dentro da Arena MRV, aprovaram o novo gramado, só que agora será o primeiro teste, feito também por jogadores de outras equipes, que no caso, o Fluminense será o primeiro visitante. Bom, para esta partida, o técnico Cuca tem o retorno de Hulk. Ele foi poupado pelo departamento médico nos últimos jogos, estava sentindo dores musculares. E bom, outro jogador que pode ganhar mais minutos é Júnior Santos. Ele foi liberado pelo DM, ele teve uma lesão muscular, chegou até a jogar na partida contra o Deportes Iquique, derrota por 3-2 e agora pode ganhar mais uma minutagem diante do Fluminense neste retorno do Galo para sua casa. Rafael Leal, detalhes do Galo. Um abraço, boa noite, Leal. Boa noite, Cirilo, boa noite a todos que nos acompanham aqui na turma do Bate-Bola, sinal eletrônico marcando 6h45, o Atlético que finalizou na manhã deste sábado a preparação para encarar o Fluminense pela rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a volta do Atlético à sua casa após 5 meses. Foi um treinamento realizado no período da manhã e acompanhado por vários membros da direção alvinegra. Paulo Brax esteve presente, o Leonardo Barbosa, que nos concedeu uma entrevista ontem aqui na Itatiaia, também estava lá, o presidente Sérgio Coelho, o Rafael Menin, todos acompanhando este treinamento do Galo, preparação para o jogo contra o Fluminense. Falando das questões dentro do campo, Cirilo, o Atlético soltou uma nota trazendo os detalhes do treinamento. E logo no início dessa nota, fala as atualizações do departamento médico. O zagueiro Lianco, com uma situação na coxa esquerda, um problema na coxa esquerda, e o meia-campista Alan Franco, que teve aquela lesão óssea no joelho direito, fizeram trabalhos individuais e depois participaram de uma parte das atividades com o grupo. No meu modo de ver, Cirilo, acredito que o seu e também do Edu Panzi, não há muita clareza quanto à situação desses dois jogadores, mas a possibilidade de que eles estejam amanhã, pelo menos no banco de reservas. O Lianco, eu acredito que comece no banco. O Alan Franco, se tiver minimamente condições de começar jogando, deve começar no 11 titular. Até porque, caso ele não comece, o Rubens, que seria o lateral esquerdo, seria deslocado para o meio-campo para atuar ao lado do Fausto Vera. E o Caio voltando à titularidade na lateral esquerda. Então vamos avaliar essa situação e acompanhar também a avaliação aí, do Franco, que deve ser realizada antes mesmo da bola rolar, para saber se ele vai, como titular ou não nesse jogo importante para o Atlético, precisando ganhar para subir ainda mais na tabela e contra um adversário difícil, Cirilo? Com toda certeza. Ô Edu, a informação é de que eles fizeram parte do treinamento, você acredita que faça algum sentido contar com Alan Franco entre os 11 ou ter um pouquinho mais de calma nesse momento? Como é que você avaliaria essa situação da possibilidade de escalação do Galo para enfrentar a equipe do Fluminense? Em relação ao Franco, acho que são duas situações. Primeiro, o Atlético não vai antecipar de novo. Já fez uma vez e ele emendou duas lesões, emendou, ainda que não sejam lesões iguais, sim. Mas talvez tenha sido um pouco precipitado, vamos dizer assim, ou precipitado, a volta do Alan Franco, e eu acho que ele só volta efetivamente quando tiver 100%. O Atlético tiver 100% de certeza que o atleta estará bem. E tem um outro ponto que eu acho que pode pesar, Cirilo, que é a estreia da grama sintética. A gente tem o Alan Franco no Atlético e o Thiago Silva no Fluminense voltando de lesão. E os dois, coincidentemente, retornando de lesão na estreia do gramado sintético da Arena MRV. Será que isso pode pesar na hora do departamento médico, na hora do Renato Gaúcho, na hora do Cuca?
decidirem pelos retornos de jogadores que estão recuperados de lesão e com o retorno talvez agendado para esse jogo, acho que pode ter um peso também. Agora, se tudo der certo, o retorno do Alan Franco ele é fundamental, não só por ganhar o titular da posição de primeiro volante do Atlético, mas principalmente para poder contar com o Rubens como lateral esquerdo, que nesse momento vive um problema enorme, a lateral esquerda do Atlético, que não tem o Arana e que o Caio Paulista não vem entregando, não vem jogando bem, e se o Cuca puder contar com o Rubens na esquerda, tendo o Alan Franco como primeiro volante, seria o mundo quase ideal para o Atlético nesse final de semana. O que dizer desse Fluminense, hein, Paulo Azeredo, que chega para enfrentar o Galo na reabertura da Arena MRV? Boa noite, Azeredo. Tudo bem, meu caro João Vitor Cirilo, você que tá ligado aqui na turma do bate-bola, o Fluminense, ô Cirilo, a gente tem mais aí, agora pedi o pessoal da nossa live pra colocar, chegou agora há pouco aqui em Belo Horizonte, viu, Cirilo? Há cerca de 40 minutos, 45 minutos, o Fluminense chegou na região da Savassi, ali está hospedado no novo hotel, e o time do Renato Gaúcho, a primeira dúvida, grande dúvida, era em relação a Thiago Silva, mas quem tá no YouTube da Itatiaia tá vendo aí as imagens, e o Thiago Silva tá ali, ó, dando autógrafos nas camisas, também de mochila, então ele desembarcou aqui em BH. Então essa que era a grande dúvida, não é mais. O Thiago Silva desembarcou, ele vem treinando normalmente já com os demais companheiros e deve ir pro jogo. Aliás, é muito amigo do Hulk, né? O Thiago Silva é muito amigo do Hulk, deve marcar o Hulk, que amanhã, coincidentemente, também retorna ao time do Atlético. E deve ter mudanças. O time do Renato Gaúcho, uma no meio campo, o Nonato, ganhando a vaga do Hércules, que foi contratado este ano junto ao Fortaleza, o Nonato ex-internacional, todo mundo se lembra dele, e o Thiago Silva voltando à zaga. Com isso, o provável Fluminense para pegar o Galo amanhã, com Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, se ele não for pro jogo, ou Inácio, Freitas, o argentino, e Fuentes, o colombiano, Martinelli, Nonato e Paulo Henrique Ganso, John Arias, Canobi e Everaldo. Neste momento, tá rolando ainda jogos do Brasileirão, né? O Red Bull tá jogando, tá empatando, o Fluminense é o quinto colocado. Se vencer, chega a 16, cola na turma da frente do Campeonato Brasileiro. Vem bem nesse início o tricolor das Laranjeiras, viu, Cirilo? Siga com o Galo, Rafael Leal. Pois é, Cirilo, atualizando o departamento médico para além das situações de Alan Franco e também do zagueiro Lianco, o Guilherme Arana, o Gabriel Menino, o Cadu e o Caio Maia, eles não foram à Arena MRV, continuaram na cidade do Galo, realizando trabalhos no departamento, né, fisiológico, a fisioterapia do Atlético. E pensando nesse time, para entrar em campo amanhã, algumas possibilidades. Fato é que os jogadores que foram poupados diante do Iquique voltam para essa partida. O caso do Natanael, na lateral direita, o Tomás Coelho, que foi eleito, inclusive, o craque da galera, né? O Atlético postou há pouco essa foto aí do Coelho recebendo um troféu, o craque do mês, na votação ali dos torcedores atleticanos. Não se empolgue, tá, Coelho? Não foi um grande feito ser o melhor do Atlético no último mês, mas você foi o melhor do Atlético no último mês. Tanto é que titular absoluto, né? Não perde espaço nessa equipe do técnico Cuca. Tem jogado muito bem o Coelho, tá? Brincadeiras à parte, ele é o principal jogador em termos de atuação, de momento, ele é o principal jogador do Atlético hoje. E o Hulk, né? Que volta, porque cumpriu suspensão contra o Juventude, não viajou ao Chile para trabalhar a parte física, né? Na cidade do Galo. Treinou com a base ontem. Hulk participou normalmente do treinamento na Arena MRV na manhã deste sábado. Provável Atlético para encarar o Fluminense com Everson, Natanael, Júnior Alonso, Rômulo ou Vitor Hugo e o Caio na lateral esquerda. Fausto Vera, Rubens e Gustavo Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Lembrando, se o Alan Franco tiver condições de jogar, ele entra no meio-campo. Rubens vai para a lateral esquerda. Ingressos, Cirilo. Ainda tem ingressos disponíveis para o jogo de amanhã. Acesse o site ingressos.galonaveia.com.br. Cerca de 20 mil ingressos já foram vendidos para essa reabertura da Arena MRV. E o detalhe que chamou a atenção mais cedo, Eduardo Panzi estava aqui na turma do bate-bola, no Rádio Esportes, o Atlético agora com uma determinação, se é que eu posso dizer assim, para que os permissionários das cadeiras cativas eles façam o resgate dos ingressos que eles têm direito até 24 horas antes da partida. Ou seja, se você tem uma cadeira cativa e resolver ir ao jogo amanhã de manhã, já era. Você tinha que ter resgatado seu ingresso até 5h30 da tarde deste sábado. Informação importante, Rafael Leal. Edu,
Falamos aí das opções, falamos aí de meio campo, da história do Alan Franco. O que você espera do jogo? O que o Galo tem que fazer para vencer o Fluminense nesse domingo? Eu espero um grande jogo, vai ser um jogo difícil demais para as duas equipes. O Atlético jogando no Campeonato Brasileiro, ele não tem conquistado resultados que se espera, mas o Atlético já fez bons jogos no Campeonato Brasileiro, já foi melhor do que os adversários em derrotas e empates. Além, evidentemente, da vitória contra o Botafogo, mas é um time que em casa é muito forte, né? Tem o retorno do Hulk, que não precisa falar nada. E o Atlético vai encarar um time que encaixou, né? Que tá mais equilibrado desde a chegada do Renato Gaúcho, com jogadores importantes, jogadores decisivos e tem uma atração além do jogo, né, cara? Que é a estreia do gramado sintético. Tá todo mundo muito curioso para ver como que ficou o gramado, como é que vai ser o jogo nesse novo gramado, se vai ser um jogo de mais velocidade. Eu, particularmente, estou muito curioso para saber como é que vai ser o futebol praticado a partir de agora na Arena MRV. E rapidamente, Cirilo, sobre essa última informação do Rafa, né, sobre os ingressos para os permissionários das cadeiras cativas, o Atlético precisa rever isso com urgência. O cara que pagou 30, 35, 40 mil numa cadeira para utilização durante X anos, ele não pode ser obrigado a decidir se vai ao jogo ou não 24 horas antes. O cara tem um jogo sábado ou domingo. Ele tá numa reunião na empresa na sexta-feira e vai ter uma reunião no sábado no horário do jogo às 4 da tarde. De repente, às 9 da noite essa reunião é desmarcada. Ele tá impedido de usar a cadeira que ele pagou 40 mil porque ele não marcou antes. Então resgata lá e deixa, e não vai ao jogo. Mas isso é ruim até pro próprio clube. Então não faz o menor sentido essa determinação do Atlético dos permissionários terem que 24 horas decidirem se vão ou não a um jogo. Isso precisa ser revisto. O Atlético está errado, a não ser que o clube venha e apresente alguma condição que foi feita lá no contrato. Aí eu não tenho o que dizer, o cara assinou, está assinado. Mas, sendo muito sincero, para mim não faz o menor sentido essa determinação. O cara pagou para ter o direito aí, ir ao jogo, decidir no dia. Pagou 40 conto pra estar sentado ali, né? O torcedor comum que não pagou isso, ele tem direito de decidir no dia de comprar o ingresso. Às vezes tem ingresso até na bilheteria. O cara que pagou a fortuna, ele tem que decidir um dia antes. Cara, que mundo é? Que coisa de maluco isso. Não faz lá muito sentido realmente, Edu Panzi. Amanhã, Galo e Fluminense, vejamos, né, se a postura melhora, se o adversário melhor, joga o time pra cima, né? Porque o Fluminense que vai jogar contra o Galo amanhã não tem a menor comparação com o tal do Deportes Iquique, hein? Nossa Senhora. Se jogar do mesmo jeito, meu amigo, não tem a Arena MRV que salve. Vejamos nesse domingo o Galo contra a equipe do Fluminense precisando urgentemente de resultado. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês aí, falando já a provável escalação do nosso Galo para esse jogo muito difícil contra o Fluminense. A gente sabe que é a reestreia, né, da Arena RMV com o gramado sintético, mas eu acho que isso aí não vai influenciar muito no jogo, não. O jogo vai ser um jogo bem difícil para o Atlético, que não vem atuando tão bem no Brasileiro. Para mim, as duas melhores atuações foram as duas primeiras, mas acabou que a gente perdeu para o Grêmio, mas jogou melhor que o Grêmio. A gente merecia ter vencido também o São Paulo. Enfim, depois, sinceramente, eu não acho que o Atlético venha atuando bem no Brasileiro. A gente precisa dessa vitória para resgatar o Galo. Porque, cara, tá numa situação difícil. A gente sabe que o departamento médico tá cheio, o Cuca tá muito limitado, já falou que o elenco é bem curto, precisa de contratações, tem negociação, tem que ter contratações para essa janela. É claro que já tem o Dudu, que vai ajudar a parte ofensiva aí, né, cara? E talvez o Rony possa perder a vaga dele, porque o Rony começou muito bem, mas tem perdido muitos gols, tem dado umas osciladas, e sim, a gente fica na expectativa de daqui a pouquinho contar com o Dudu no nosso elenco. Tem que esperar a janela abrir, mas voltando ao foco aí, que é o jogo de hoje, de logo mais, se Deus quiser, o Galo venha fazer uma boa atuação contra o Fluminense em casa, né? O retorno a nosso Caldeirão, a Arena, que precisa dar uma resposta para a torcida e fazer um bom futebol, e se Deus quiser, uma vitória para dar um alívio aí
a nossa torcida, que ficou feio durante a semana. Perder pro Iquique ficou feio demais. Então eu quero saber de você que assistiu o vídeo até o final. Compartilha com a gente a sua opinião sobre tudo que foi falado. Você concorda ou discorda? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Falou? Você que não é inscrito, dá aquela moral pro canal, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo e deixe o seu like, que ajuda demais o canal a chegar para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada, um grande abraço.